Olá, este é o programa Autorretrato e você vai conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida da deputada recém-eleita Letícia Aguiar, do PSL. Com 60.909 votos, praticamente metade deles em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a cidade natal, ela chega a esta Casa de Leis trazendo como plataforma a defesa do cidadão, o combate à legalização das drogas e do aborto, a corrupção e a criação de escolas militares. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Alesp. Parabéns por sua eleição. Prazer conversar com a senhora, deputada. Diga um pouco do desafio que é assumir o mandato. A senhora que foi candidata em 2016, a vereadora. Sim. E chega agora embalada em mais de 60 mil votos, a vontade popular e o seu agradecimento ao eleitor. Sim, obrigada, Jorge, pelo espaço aqui no Autorretrato. A todos vocês que nos assistem, obrigada pelo carinho, pela consideração e por votar na Letícia Aguiar, né? As pessoas que votaram na minha pessoa, votaram que realmente acreditaram que eu sou a representante delas. E de fato é um desafio enorme você fazer política honesta, política, eu que sou cristã, né? A política que eu exerço é sempre alicerçada na fé cristã. Então, você combater isso de dentro do sistema é desafiador, a gente sabe disso, mas a gente precisa dar o primeiro passo. É importante a gente se colocar à disposição. Foi o que eu fiz, né, já em 2016, quando fui candidata a vereadora na minha cidade de origem, São José dos Campos, interior de São Paulo, né, a capital do Vale do Paraíba, onde fica lá a nossa querida e amada Embraer. Então, fui candidata a vereadora, fiquei na suplência, bati na trave ali com quase 3 mil votos. Né? Não iria sair candidata esse ano, viu, Jorge? Assim, realmente não era o meu objetivo, né? O objetivo era voltar depois, em 2020, a gente consolidar o trabalho que a gente vinha fazendo, porque lá em São José dos Campos, o pessoal sabe que eu sou muito atuante, tenho bastante iniciativa, né? Eu, meu grupo, né? Nós temos lá pessoas bastante engajadas conosco, né? O pessoal fala, a Letícia Aguiar é uma vereadora sem mandato, e de fato Parece a gente trabalhou bastante. Parece que veio um convite irrecusável. Foi. Aí o convite recusável não teve jeito, viu, Jorge? Eu recebi o Jair Bolsonaro na minha residência no dia 11 de janeiro de 2018, né, desse ano. Nós fizemos até um encontro com apoiadores dele ali no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos. Após o evento, ele foi para a minha residência, jantamos ali com a minha família, comemos uma pizza e tal. E na ocasião, ele falou assim, Letícia, e aí? Você vem candidata? Eu falei, não, Jair, não é o meu objetivo sair candidato nesse momento. Ele falou, não, nós precisamos que você saia candidata a deputada, porque nós precisamos... Temos até a foto, eu não sei se é essa precisamente tem a foto, do encontro. Tem a foto do encontro com a jantar, pizza, do jantar. Que a gente está dando risada, porque ele é muito bem-humorado, Jair Bolsonaro. Quem conhece de perto sabe Sim. o quanto divertido e alegre que ele é, né? E aí a gente estava conversando sobre diversos assuntos ali, foi quando ele fez essa convocação. Nós precisamos de uma mulher com seus valores, com seus princípios, eleita deputada estadual. Então eu falei, bom, capitão, você está me dando essa missão, eu não posso me recusar, vendo, né, o atual cenário político e ele mesmo, né, como ele sempre falou, colocando literalmente o dele na reta para tentar reconstruir essa grande nação que nós somos, mas que de fato foi cada vez mais rebaixada nos últimos anos devido a toda a corrupção instaurada no país. Como filha de coração, como Sim. foi aceitar, mesmo sabendo que a eleição seria muito difícil, muitos candidatos, Sim. uma eleição, digamos assim, de tiro rápido, né? Só 45 dias. Jorge, sem dúvida, assim, na verdade, naquele momento que ele esteve na minha residência, eu nem cheguei ali naquele momento a aceitar. Falei, Jair, eu vou conversar com a minha família e a gente volta a se falar. Quando foi, aqui, ó, essa foto. Exatamente essa foto Entre aqui. sorrisos. Olha lá. Essa foto, ele estava fazendo piada lá. Eu não lembro exatamente qual é a piada, mas assim, ele ri das próprias piadas e a gente ri dele, na verdade, né? Nem da piada, né? Ri da risada dele. E foi um momento de descontração ali na minha residência com a minha família, né? E que ele me fez essa convocação. E aí quando foi isso foi em janeiro, quando foi em março, ele falou, olha, Letícia, me ligou, e aí, decidiu? Né? Fui para Brasília, né? Ter uma reunião lá com ele, e aí nós realmente fechamos o martelo, né, batemos o martelo e aceitei essa convocação do nosso capitão para que possa ajudá-lo aqui no estado de São Paulo, representando não apenas a minha querida e amada São José dos Campos, mas como todo o estado de São Paulo, porque eu entendo que o político ele é funcionário do povo, ele tem que trabalhar para representar as pessoas, tem que trazer resultado, tem que mostrar eficiência e ser honesto não é virtude, é obrigação, né, como disse o próprio Bolsonaro. Antes de falar da plataforma, das propostas, como foi sair às ruas? Como foi buscar energia para fazer o corpo a corpo com o eleitor? Olha, assim,
a ideia não era realmente sair candidata a deputada, porque a gente sabe que é um desafio enorme você concorrer com quem já está na máquina ou com quem tem muito dinheiro. Nós fizemos uma campanha, Jorge, praticamente sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum. Né? O fundo partidário, inclusive eu como mulher teria até uma cota para usar como mulher, eu recusei o fundo partidário, né? Não utilizei esse dinheiro porque não, é legal, mas não é moral. Né? A gente tem que saber separar essas coisas. Eu não posso ter um discurso aqui para os senhores que eu sou uma pessoa ética, uma pessoa diferenciada e de repente estar utilizando o dinheiro das pessoas para fazer campanha. Beber na fonte campanha. Da velha política. Não é? Né? Então, a do gente financiamento quer enterrar, público. Lógico, a gente quer enterrar a velha política, a gente tem que ser exemplo, né? A partir de nós mesmos. Então, nós fizemos uma campanha muito na raça, com muitos voluntários, né? Queria até já agradecer o meu parceiro, amigo, coordenador de campanha, Anderson Senna, está em algumas fotos comigo também, que sempre esteve ao meu lado, que acreditou no meu potencial, né? Que me convocou também para essa missão lá em 2015, 2016, quando a gente se conheceu, e ele acreditou nesse meu papel de liderança, né? Não só uma liderança feminina, mas uma líder realmente pode estar aí dando o seu bom exemplo, né, através do seu trabalho político. Então fomos às ruas de maneira cabeça erguida, com muita vontade, com força de vontade. Nós utilizamos... Foi a segunda mais bem votada na cidade. Na cidade eu fui a mais votada. Foi a mais votada na cidade. São José dos Campos não fez nenhum deputado, só eu. E todos os outros utilizaram muito dinheiro público. Eu utilizei R$0 de dinheiro na minha campanha, de doação das pessoas e de recurso próprio, foi R$18 mil. Bom, para 60 mil votos sim, foi sim, excelente, né? Excelente. E aí nós fomos às ruas com um símbolo, que foi até a ideia do nosso coordenador, o Anderson Senna. Que está aí na esse foto. aí, esse aí. Aí a gente está no Sindicato Rural de Jacareí, que a gente também olha muito para a bancada ruralista, né? Os homens do campo que precisam de apoio. E nós fomos às ruas, Jorge, com um capacete amarelo. Aí o pessoal fala assim, mas o que é esse capacete amarelo? É bolsominion? É o que isso daí, né? O pessoal brincava. Na verdade, o capacete amarelo é uma representação do nosso jeito de fazer política, né? Sim. Como a gente tem um slogan do aqui é trabalho, porque eu sou a vereadora sem mandato de São José dos Campos, então nós utilizamos o capacete como isso, aqui é trabalho, mão na massa, e o momento que o país está vivendo, de reconstrução. Né? Estamos nesse momento de colocar a mão na massa, de cada um se empenhar, de cada um fazer a sua parte para reconstruir o nosso país, que foi destruído, sim, né, por gente que deveria construí-lo. E por que a política, quando tanta gente da nossa idade, vamos dizer assim, os mais jovens, inclusive, até querem fazer a representação direta, seja na rede social, e muitas vezes até nem conhecem as casas de leis. Sim. Veja o esvaziamento não só dessa Assembleia Sim. Legislativa, mas nas câmaras municipais de Sim. São José dos Campos, inclusive. Perfeito, realmente, assim, as pessoas, foi o que a gente estava conversando aqui, né, fora do ar, que dá para fazer política sem ter o mandato, né? Aí o capacete, esse Olha é o capacete aí, capacete de obras, né, mão na massa, trabalho, vontade, força de vontade, garra, né, isso não falta pra gente. Então as pessoas precisam se envolver com política. Eu nunca fui política na minha vida, Jorge. Eu jamais imaginei na minha vida que um dia eu estaria aqui conversando com você, Jorge, como deputada estadual eleita. Sim. De verdade, jamais imaginei. Né? Não tenho políticos na família, nunca tive esse envolvimento, mas o que me fez foram as crianças. As crianças me fizeram realmente, eu me sacudi para a política, de exercer a minha cidadania, né? Nossa luta lá começou contra a ideologia de gênero no ambiente escolar, né? Porque a gente precisa proteger e resguardar as nossas crianças. Tem um nome que a gente pode chamar genérico, porque por muitos ainda desconhecido, que é o Escola Sem Partido. Isso, Escola Sem Partido. Escola Sem Partido prevê realmente dar aos pais a prerrogativa que lhes cabe, que é a educação, né? E a escola a prerrogativa que lhes cabe, que é o ensino, né? Cada um juntos na formação do cidadão. Então a gente começou a se movimentar na Câmara Municipal, foi enquanto que surgiu essa liderança em mim, e o Anderson Senna olhou e falou assim, opa, vou chamar essa moça aí. Imaginava o tamanho dessa bancada aí do PSL? Não. E do lado da doutora Janaína, né, que grande honra estar ao lado dessa grande mulher, como minha nova colega de trabalho, né, a gente poder construir. Aqui já foto nesta Casa de Leis, foi aqui na Assembleia. Melhor já ir se acostumando, né? Durante um café da manhã promovido pela mesa diretora, inclusive a sua participação e a foto aí no conjunto de bandeiras dos estados. Mas o que é mais desafiador no mandato nestes tempos tão difíceis para nós brasileiros, deputada? Eu acho que desafiador é você realmente romper com o sistema que existe hoje, instaurado dentro da política brasileira. Né? É muito desafiador, inclusive de pessoas que se dizem novas,
né, que foram eleitas agora, mas que não têm esses princípios da nova política, ainda carregam consigo a velha política, a gente precisa enterrar de vez, né? É um desafio, a gente sabe que não vai mudar do dia para a noite, né? O fato da gente ter eleito aí um governo declaradamente conservador nos seus costumes, né, e liberal economicamente, isso nos dá uma esperança muito grande de que, de fato, nós vamos cuidar do que, para mim, é muito importante, a questão familiar, o berço, o seio da família, que é a estrutura de qualquer sociedade, bem como cuidar da parte econômica do país, porque não adianta você ter família se você não tem emprego, não adianta você estar bem, né, com seus relacionamentos pessoais e você não ter a dignidade de levar o pão de cada dia para casa. E isso a gente faz combatendo a corrupção, claro, aí com o nosso Sérgio Moro, ministro da Justiça, que nome, né, gente, que nome realmente muito bem escolhido para ser o nosso ministro da Justiça e da Segurança, para que lá dentro já comece o exemplo por lá. Eu falo sempre que o exemplo vem de cima, né, e nós, como líderes políticos, temos que partir desse princípio. Deputada Letícia Aguiar, a senhora trabalha muito bem a questão das redes sociais. Sim. E eu digo, na abertura do programa, falávamos do seu combate à legalização de drogas e do aborto. Como é falar desses temas, inclusive trazê-los aqui para São Paulo, para esta Casa de Leis, quando na verdade são temas mais nacionalizados, mais do Congresso Nacional. É possível uma articulação entre essas casas de leis? É necessário essa articulação, né? Eu fui eleita por um público 100% conservador, que sabe das minhas bandeiras, né? Eu nunca escondi, né, os valores que eu carrego, os princípios que eu carrego. Ao contrário, eu tenho muito orgulho de carregar esses princípios e de trazê-los isso para dentro da política. Talvez se mais pessoas fizessem o mesmo, a política não estaria tão suja, né? Então a gente se preocupa em trazer esses valores, porque é realmente uma soma, né? A gente tem que cuidar da família, porque se a gente não cuida da família, é o professor que vai ter problema em sala de aula, é o policial que vai ter problema nas ruas. Né? Então, isso vai atingir a todos, né? Atinge seu vizinho, atinge as outras pessoas, aí o pessoal do tiro de guerra. Pois né? Essa foto bem recente, inclusive, bem recente. Né? Eu tenho uma ligação muito próxima com as forças policiais, com as forças militares, né? Eu sou muito patriota, eu amo muito meu país, eu sou muito apaixonada pelo Brasil, né? E por isso que sempre que eu vejo uma bandeira, uma coisa, eu tenho essa questão da simbologia, que para mim é importante. E os militares estão sempre no meu radar de atuação, de trabalho, né, político, desde a nossa polícia municipal, que é a Guarda Municipal, né, a qual eu trabalhei em São José dos Campos com muita honra, né, trabalhei com a GCM de São José dos Campos, e eu entendo que a gente precisa fortalecer as nossas forças policiais para que a população esteja bem servida no quesito de segurança pública, que hoje é uma preocupação de todos. Como né, vê a questão do domínio, o império do crime, que a gente pode falar, que é muito forte, muito capilarizado, né, em todas as cidades. Não tem uma grande cidade no Vale do Paraíba, ou uma pequena cidade, né, seja a pequena Potim, seja a grande São José dos Campos, todos têm uma sensação permanente de insegurança. Por quê, deputada? Porque a gente precisa valorizar e cuidar de quem cuida e que nos defende, que são as nossas forças policiais. Tem que mudar a legislação, claro que isso não passa por mim, mas tem que mudar a legislação processual penal. Tem que, é o que o Jair fala, as pessoas só respeitam o que temem. Né? Hoje, o crime, ele se instaurou de uma tal maneira que o adolescente, o jovem, vê o traficante como referência de vida para ele. E acaba sendo cooptado. E acaba sendo cooptado. Então, assim, a gente precisa ter uma legislação, de fato, mais severa, mais dura, melhor estruturar nossas polícias, né? E também cuidar da educação, cuidar ali das crianças da base, né? A gente tirar a molecada da rua, né? Isso é uma pauta do nosso trabalho, né? Inclusive, os colégios públicos militares, né? Posso até abrir um parênteses sobre isso? A senhora abriu uma consulta pública no E-Cidadania do Senado, aliás, é uma bela participação do cidadão na proposição de leis, e a senhora fez a proposta: eu quero um colégio público militar na minha cidade, um colégio de ensino fundamental e médio que resgate os valores da cidadania, o civismo e o patriotismo. O objetivo é melhorar o desempenho escolar, valorizar o professor e a formação do cidadão. Este modelo tem contribuído para diminuir o alto índice de violência, criminalidade e o tráfico. 20 mil apoios, 20.842, é claro que agora ele segue como uma sugestão, é a sugestão número 65 de 2017, virou uma consulta pública, quem sabe até uma lei. Pois é, e agora com o nosso senador Major Olímpio lá, né, que foi para o Senado aí, para que a gente possa juntos, em conjunto, fazer isso tornar realidade. Eu fui em Goiânia, junto com o Anderson Senna, que é o meu coordenador, conhecer esse modelo de ensino, que é referência de qualidade
para o Brasil. Existe um colégio público que funciona, que tem qualidade de ensino, que o professor é valorizado, é respeitado, que ajuda e contribui muito para a questão da segurança pública, porque geralmente eles pegam escolas estaduais em regiões periféricas da cidade, onde tem alto índice de tráfico de drogas, crime, furto. Então, aquele colégio ele passa a ser administrado pela Polícia Militar da Reserva e pessoas que têm, né, na sua formação algo relacionado à parte educacional. Então, a Polícia da Reserva assume aquela escola na parte de gerenciamento, os professores continuam os mesmos professores, não muda. O que muda então, Jorge? Disciplina, essa que é a minha pergunta. Disciplina, hierarquia, regra, é salutar para qualquer indivíduo a regra. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos sozinhos. Por que a gente perdeu isso, deputada? Nós perdemos isso porque a esquerda ficou no poder muito tempo. Essa doutrinação, utilizando jovens de massa de manobra, o estudante virou militante em sala de aula. Né? Então a gente tem que formar gente capacitada, estudantes capacitados, profissionais capacitados para o mundo. E o civismo, o patriotismo, ele traz isso dentro do ambiente escolar. Eu falo sempre, Jorge, se a gente ensina um jovem a ser cívico, a ser patriota, ele vai respeitar o professor em sala de aula, ele vai saber e vai cumprir os seus deveres em sala de aula, vai estudar, vai cumprir suas tarefas, seus trabalhos, vai se preocupar com a nota da prova, né? Ele vai respeitar o pai e a mãe dentro de casa, ele vai respeitar o mais velho nas ruas, ele vai respeitar as autoridades do seu país. Hoje você vê a molecada colocando o dedo na cara de polícia, né, desafiando. Né? Isso precisa mudar. Esse tipo de prática não acontece no colégio militar? Não acontece. Ao contrário, esses jovens são... Assim, eu fico encantada, conheci lá 3 colégios públicos militares. Né? Todos, assim, mas esses foram literalmente abraçados, né, pelo pessoal da reserva das polícias, né? Primeiro que a gente não teria efetivo também para abraçar, por exemplo, 5.000 escolas aqui em São Paulo, são 3.800.000 alunos. Por isso que até a nossa sugestão aqui seria o caso de implantar algumas, por exemplo, um piloto. Pelo menos aqui em São Paulo, em São José dos Campos, que é a minha cidade, não tem nenhum colégio público administrado por militares, não é para formar militares. Não é um quartel. Não é um quartel, é uma escola. Mas você ensina o jovem, seja respeitoso, entenda que toda ação tem uma reação, né? Que o seu direito termina quando começa o do outro. Né? E ali as crianças, os jovens, vão de fato para aprender. O professor não está lá para doutrinar, o professor está lá para lecionar. E o professor é valorizado, é respeitado, a gente precisa muito cuidar dos nossos professores também, que todas as profissões passam por um professor. Né? E os professores, assim como os policiais... Já falta de professores, é o desafio até do recrutamento de professores em alguns lugares. Muita gente é vocacionada, né, para profissão. Mas está apartada da educação e do ensino porque tem medo. Porque além de ter baixos salários, uma carreira que é pouco valorizada, também tem medo da violência. Tem medo da violência, porque hoje o aluno, ele de fato agride o professor, não apenas verbalmente, né? Então a gente precisa cuidar do ambiente escolar, isso é uma grande preocupação nossa, e se existe um ensino público de qualidade, que funciona, que respeita o professor e que forma cidadãos melhores para o mundo, por que não? Vamos expandir, vamos multiplicar, e isso vai ser uma grande batalha do nosso mandato aí nos próximos 4 anos. E onde entraria também a proposta da escola sem partido, que eu acho que pouca gente ainda a conhece mais a polêmica do que a proposta em si. Como falar para o nosso telespectador, inclusive, defender essa bandeira? Porque parece que tem muita resistência, mas as pessoas precisam primeiro entender o que vem a ser escola sem partido. Eu não entendo qual é a resistência de se colocar um cartaz, uma placa, um cartaz em sala de aula. É apenas isso, um cartaz em sala de aula com os direitos que o aluno já tem. Não foram criados novos direitos, isso foi tudo retirado da Constituição. São 6 deveres lá do professor que ele tem que manter, né, no seu trabalho de lecionar, de atuação dentro do serviço que ele está ali desenvolvendo, e ali o cartaz para que o aluno tenha conhecimento, que ele seja informado dos direitos que ele já possui diante da Constituição. Há um receio de patrulhamento, ou seja, de aluno começar a pegar o celular, gravar a aula do professor, fazer o denúncio, conteúdo não é sigiloso. O conteúdo não é sigiloso e nem pode ser. Se for, aí tem alguma coisa de estranho. Se o professor não permite, alguma coisa tem de estranho. Né? O professor que não é doutrinador, que ele não está mal intencionado, ele não está preocupado com isso. Ele sabe que ele vai lá, vai ensinar a matéria que lhe compete. O professor, eu posso gravar a sua matéria para eu estudar mais tarde em casa? Qual o problema disso? Né? Então, assim, nós precisamos entender que
essa minoria de professores que de fato fizeram um estrago muito grande na educação, porque eles utilizam da audiência cativa deles, ou seja, da obrigatoriedade que o aluno tem em assistir o professor, porque o aluno ele não pode se recusar a assistir o professor. Sim. É diferente de eu estar indo num evento, numa palestra, se eu não pode gostar do recusar, assunto, eu simplesmente me retiro. Né? Ali não, ali ele é obrigado a ouvir o professor. Né? Então o professor não pode utilizar dessa audiência cativa para influenciar os alunos a pensarem como ele. Os alunos não são filhos dele, apesar de saber que os professores, a maioria, amam seus alunos como se fossem filhos. Mas esse tipo de orientação, de influência, cabe aos pais. Né? Isso a gente precisa separar. E o que eu sempre falo, mas Letícia, você que é uma política, que é deputada estadual eleita, você não acha que é importante falar de política no ambiente escolar? Sim. Acho. Sim. Não estamos, inclusive, o Projeto Escola Sem Partido é a favor da pluralidade de idades. É isso que eu queria saber da senhora, mostrar inclusive. todos os lados, Jorge, com a mesma forma, de maneira justa, de maneira igualitária. Sim. O professor está ali para ser um mediador, mostrar para os seus alunos todas as opções e o aluno poder ter a liberdade de escolher por si próprio qual o caminho que ele deve seguir politicamente. Né? Então, a gente não quer que fale menos de política, nós queremos que fale mais, porque hoje em dia só se fala um lado, né? E a gente quer que mostre todos os lados para que o aluno tenha acesso à informação completa. É importante que esse aluno tenha, que perceba esse fluxo de ideias, que seja plural, inclusive para que depois ele possa fazer as suas escolhas. Perfeito. Porque na escola, eu digo isso, deputada, porque muita gente delega aos professores, a escola pública, essa educação muitas vezes não tem esse recurso, digamos assim, dentro de casa, para ter uma discussão abalizada sobre os grandes problemas, os grandes temas nacionais e até internacionais. Acho super positivo, acho importante a gente exercer a cidadania dentro do ambiente escolar, mas como eu disse, sem a influência do professor, que ele é o maior líder, ele tem a audiência cativa dos alunos ali, e ele precisa ser neutro para ser justo, para ser democrático. É isso que a gente pede. E você falando da questão da família, a gente não pode esquecer, gente, não dá para terceirizar educação para os professores. Né? O professor tem um outro papel diferente do da família. A gente precisa separar. Mas o pai, embora esteja na Constituição, que é um dever, a educação é dever do Estado, sim, mas da família. Está lá, está escrito. Sim. Agora, é importante dizer também que muita gente alega que não tem tempo, que trabalha demais, que os filhos não conseguem ficar em casa ou estão ali apartados nos seus dispositivos móveis. Nós fazemos já há 4 anos em São José dos Campos, até passou uma foto aí da caminhada da família. Sim. Que nós fazemos já 4 anos a caminhada da família em São José dos Campos. Inclusive é um evento que a gente quer multiplicar, estamos sendo já procurados por outros municípios para a gente poder levar esse evento para lá, que é justamente isso, Jorge, é trazer um dia em família. Hoje, você chega em casa, é o filho no videogame, o outro no tablet, o outro no celular, a mãe no computador, o pai na televisão, e não se conversa, não há diálogo, não há aquela união, como se fazia antigamente. O horário do jantar era sagrado. De pedir a benção para o pai e para a mãe, né? Isso tudo se perdeu, isso é tão bonito, é tão positivo, né? Isso constrói boas pessoas para a sociedade, né? Então a caminhada da família que vai acontecer agora dia 8 de dezembro, essa caminhada aí, ó, já faz 4 anos que nós fazemos, virou lei inclusive no município de São José dos Campos, né? E a gente levanta justamente isso, de trazer as pessoas, para que as pessoas entendam a importância de estar em família, da união entre pais e filhos, de diálogo, de amor, combate à violência doméstica, né? Que a gente sabe que é algo que destrói qualquer seio familiar, combate às drogas, combate à pedofilia e o combate ao aborto. Temos menos de 3 minutos, 2 minutos para encerrar o nosso programa. Eu preciso das suas considerações finais, deputada. Esquecemos de falar aqui do agronegócio, que também é a sua bandeira, que vai trazer essa bandeira para essa Casa de Leis. A senhora que teve muitos votos lá em Ribeirão Preto, que é a capital do agronegócio, mas eu queria que a senhora falasse residualmente agora, a gente vai ter outras oportunidades para falar desse tema e também as suas considerações finais, deputada. Jorge, muito obrigada pelo convite, pelo bate-papo aqui, muito agradável. A todos vocês que estão nos acompanhando, e meu muito obrigado pelos 60.909 votos de confiança. De fato, eu lutei muito por cada voto, até por isso que eu tive ali no Vale do Paraíba 46 mil votos, mas o restante foi fora, inclusive na região de Ribeirão Preto. Meu muito obrigada, meu carinho, pode contar comigo, força de vontade, trabalho, dedicação, empenho, não vão faltar no nosso mandato, inclusive com uma equipe técnica muito bem qualificada. Mandato que já começou, me desculpe até o parênteses, já começou, vamos dizer, a deputada já está por a Casa de Leis, acompanhando, lendo atentamente o regimento. Tem uma bancada que é a maior bancada nesta casa, 15 deputados eleitos. O que falar também desses preparativos, parece que o mandato não vai esperar nem sequer a diplomação, 18 de dezembro, e já está tocando aí as Nós já começamos dia 8 de outubro, né? O dia 8 de outubro já começou o nosso mandato, já trabalhando
trabalhando, aqui é trabalho mesmo, é mão na massa, é vontade de fazer diferente, né? E voltando nos municípios para agradecer o voto das pessoas. Inclusive, estive em Ribeirão Preto agora recentemente, nossa, mas eu nunca vi alguém falar que ia voltar e voltar mesmo. Porque nós temos palavra, nós temos o desejo, o anseio de fazer diferente através do nosso exemplo. Agradecendo aí, inclusive, o eleitorado, mas sabendo também, deputada, e a senhora que trabalha tão bem nas redes sociais, que a cobrança também é instantânea agora, né? Eu vejo assim, aliás, quem quiser conversar com a senhora pelo Facebook... Sim, mandato produtivo, né, Jorge? Acho importante a gente trabalhar em conjunto, porque essa missão não é só da Letícia, essa missão é de cada brasileiro de bem, né? É importante a gente, todo mundo se envolver com política. Então, meu gabinete estará de portas abertas aí a partir do dia 15 de março, que é quando a gente toma posse, para poder discutir com a população políticas públicas eficientes e sempre honrando ao coração de Deus. Parabéns e sucesso no seu mandato. Foi um prazer conversar com a senhora nessa primeira entrevista. Teremos muitas outras mais e sucesso, né? Força na política. Força, isso aí. Força não vai faltar e juntos aí com o nosso capitão Bolsonaro para reconstruir o nosso país. Contem comigo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputada. Eu conversei com a deputada Letícia Aguiar do PSL neste autorretrato que você também pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima oportunidade.